Bom, voltamos com mais um programa Dr. Chef. Hoje, mais duas receitas muito gostosas. E eu gostaria muito que vocês aproveitassem e fizessem o passo a passo dessas receitas muito simples. Muitas pessoas falam: Dr. Chef, o senhor não consegue fazer mais molhos, a gente faz macarrão em casa, é sempre aquele molhinho vermelho, é sempre aquele mesmo gostinho, é sempre aquele molhinho branco, aquele mesmo gostinho, a gente não consegue se arriscar. Para quem não acompanhou os programas anteriores, nós ensinamos já a fazer um molho Alfredo, que é um molho branco, feito com creme de leite fresco, com parmesão, muito saboroso. E agora eu vou ensinar vocês a fazerem um molho tipicamente italiano, usado para qualquer tipo de massa. Ele é muito intenso no seu sabor, porque ele envolve ingredientes muito intensos, como a anchova e como a alcaparra. Feito com tomate, à base de tomate, vai com qualquer massa. Eu hoje vou fazer aqui um macarrão penne, mas você pode fazer com qualquer tipo de macarrão, espaguete, talharinho, o que você preferir. Então, anote os ingredientes agora. É uma massa que todo mundo é engraçadinho, o nome da massa, do molho é engraçadinho, mas não tem nada a ver. Eu acho que é a típica região da Itália que deu origem ao nome do molho. Eu já fui em alguns restaurantes italianos, já pedi esse molho para acompanhamento do meu macarrão e é sensacional. Então é um molho à puttanesca. Nós não vamos perder muito tempo para poder cozinhar o macarrão, que é muito simples, ele já vai estar ali na água cozinhando, e nós vamos prestar muita atenção no feitio desse molho. É simples, é rápido, é muito saboroso e você deve experimentar na sua casa, certo? Para completar o nosso dia de hoje, nós vamos fazer um sanduíche, porque quando você compra anchova, quando você compra alcaparra, você compra um vidro, aí você usa metade e você fala: o que eu vou fazer com a outra metade, o que eu vou fazer com o nosso que sobrar, né? Então nós vamos aproveitar hoje, a gente vai fazer um molho e nós vamos fazer um sanduíche que chama provençal, e ele vai também anchovas, ele vai também alcaparras, e você pode um dia fazer o molho e 1 ou 2 dias depois você faz o sanduíche e serve de lanche para sua família. É muito saboroso. E com isso você não fica aquele potinho com aquela monte de ingredientes na geladeira que não tem utilidades. Então, pelos mesmos ingredientes, nós vamos lançar 2 receitas para você aproveitar. Primeiro, nós vamos fazer então o nosso molho à puttanesca, sem gracinha. O puttanesca é uma região da Itália, então nós vamos fazer um molho de tomates, né, com bastante sabor, e depois nós vamos fazer o nosso sanduíche com praticamente os mesmos ingredientes, e com certeza não vai ter o mesmo sabor, porque vai ter um outro tipo de feitio, certo? Anote os ingredientes do nosso molho e depois nós voltamos para fazer o passo a passo. Molho à puttanesca: 6 tomates fatiados, 120 gramas de azeitona preta sem semente e filetadas, 40 gramas de manteiga sem sal, 6 filés de anchova, 2 dentes de alho esmagados, 1 colher de sopa de alcaparras, 1 colher de sopa de salsinha verde picada, 2 boas colheres de azeite de oliva. Anotou os ingredientes? Eu vou ensinar você como é que nós vamos fazer para filetar um tomate, né? Eu providenciei aqueles tomates tipo caqui. Bom, para começar, então nós vamos ensinar para vocês como é que eu vou fazer o filetamento desse tomate. Eu providenciei um tomate tipo caqui, é o que tinha para hoje, é o que tinha lá no supermercado, comprei esse, pode ser qualquer tomate. Então eu vou ensinar o passo a passo. O que você tem que fazer? Nós cortamos ele em 4, e você remova toda a porção interna dele. Essa parte esbranquiçada não nos interessa, tá? Então você faz isso aqui, já remove o umbigo, pronto. Ficou aqui algumas sementes, você remova, isso, pronto, tá? Está pronto aqui o nosso tomate para ser filetado. Muito fácil. Remova qualquer impureza. Então, ó, de novo, a gente vai, retira toda essa porção interna, corta o umbigo, ficou aqui as sementes, você remove todas elas. Pronto. Mais um para você ver. Agora você tem que filetar. Então agora é fácil. Você só cortar ele em tiras finas. Isso.
Maravilha, ó. Então, por isso que estão daquele jeito da apresentação dos ingredientes, que é a coisa mais fácil de fazer. Ele vai dar uma característica de apresentação diferenciada ao molho. Você poderia picá-lo, né, em quadradinhos, tal, pode, mas ele não vai ter o mesmo charme que envolve isso. Então, nosso tomatinho, agrego ao outro aqui, que nós já temos aqui, pronto, fresquinho. Maravilha. Vou ligar o nosso fogo. A água do meu macarrão já está fervendo, então eu vou colocar a nossa massinha. Peguei um penne grano duro para ele demorar um pouquinho mais para cozinhar. Eu acho que o tempo que demorar para ele cozinhar é o mesmo tempo que vai demorar para o nosso molho ficar pronto. Coloquei aqui nessa água sal apenas, não coloco azeite, porque se você colocar óleo nessa água do macarrão, ele vai grudar no macarrão e aí o molho não adere ao macarrão e você não consegue aquele resultado que você espera. Então retire sempre o óleo. E a quantidade de sal, as pessoas brincam e falam assim, tem que ser o mesmo sabor do mar Mediterrâneo que os italianos pegavam a água do mar para poder fazer isso. No entanto, senão vai ficar muito salgado, nós já vamos trabalhar com bastante tempero no molho, então não precisa ser muito salgado, mas tem que ter um pouquinho de sabor. Nesse trabalho aqui do molho, nós temos as alcaparras que nós vamos colocar aqui na tábua, elas vão ter que ser totalmente picadinhas para poder entrar dentro do molho. Então você triture. Pronto. Feito o processo, ela volta de novo para dentro do recipiente. E deixa a nossa frigideira ali esquentando. Então, na frigideira agora que já está um pouco quente, nós colocamos o azeite. E a manteiga. Por que colocamos o azeite e a manteiga juntos? Porque se a gente colocar só a manteiga, ela tem um tempo de fumaça bem menor do que o azeite. Então vai começar a fazer fumaça. Como eu quero que os dois derretam, tá? Então eu vou deixar a nossa manteiga sendo derretida e ela não vai fazer fumaça com certeza. Enquanto isso, eu vou fazer o mesmo processo que eu fiz com a alcaparras, eu vou fazer com a anchova, que é picá-la. Não se esqueça que a anchova já apresenta sal na sua consistência, tá? Então se você for colocar o sal, deixa para colocar no final, que às vezes você pode ter uma surpresa de ficar salgado o seu molho. Pronto, já triturei. Volta aqui para o recipiente. Ponto muito simples. Agora é só fazer. Derretemos a nossa manteiga. Pronto, derretida a nossa manteiga e o nosso azeite completamente. E nós vamos colocar o nosso alho para dourar. Nessa receita não vai cebola, tá? E vamos dourar esse alho. Já está pulando aqui na panela. Uma vez que o nosso alho está frito, nós acrescentamos as alcaparras. Isso. As anchovas. As azeitonas.
e os tomates. Bom, esse molho não tem segredo. Você colocou praticamente todos os ingredientes, ficou a salsinha para o final e vai ficar o sal e a pimenta do reino, se for necessário. Lembra que as anchovas, elas são um pouco salgadinhas, né? O que nós vamos fazer? Cozinhar a nossa massa e o nosso molho. Como esses tomates são filetados, eles vão ter que demorar um pouquinho para ele poder dissolver. Ele não vai dissolver tanto, mas vai amolecer bastante. É isso que nós queremos. E a partir disso, o molho já está pronto, nós podemos servir. Então, eu tenho que cozinhar mais ou menos em torno de uns 15 a 20 minutos, tá? E aí o tomate vai amolecendo, vai soltando o caldo, vai misturando com esses ingredientes e você tem que estar sempre mexendo. Nós vamos acompanhar certinho o processo de cozimento para que você entenda perfeitamente como é que é, sempre mexendo, e para poder chegar na consistência exata do molho. Esse é o molho à putanesca. Existem outros molhos que fazem com que ela se torne mais líquido, mas isso aí é um molho mais seco. O tomate vai dar um certo líquido, mas não é tanto. Ele vai grudar na massa e vai ficar muito gostoso, porque os sabores de anchova com alcaparra é sensacional para quem realmente gosta, é muito gostoso. Então vamos ao intervalo comercial. Enquanto isso, nós voltamos depois a acompanhar o processo de cozimento desse molho, e aí a gente vai fazer a parte mais difícil, que é montar e experimentar, tá certo? Então vamos lá ao intervalinho comercial e voltamos já enquanto eu estou aqui mexendo o nosso molhinho. Bom, voltamos do nosso intervalo comercial. Você vai acompanhar agora todo o processo de amolecimento desse tomate até ele chegar na consistência de molho. Depois ele tem que dar uma reduzida, aí ele fica bem, tá?
A nossa massa já está cozida, o nosso molho já está praticamente pronto, já ficou bem cremoso, tá? Ele está diminuindo, reduzindo, né, que a gente chama, diminuindo a parte líquida, tá evaporando bem, exatamente isso que eu quero. Eu quero que ele entre bem pastoso. Enquanto isso eu vou escorrer o nosso macarrão. Bom, como vocês perceberam pela imagem, nosso molho já chegou na consistência. Aqui você observa que tem a pele do tomate. Se você quiser ficar sem a pele do tomate, você tem que tirar a pele do tomate e usa só a polpa sem semente. Eu, no caso, a receita original é com a pele do tomate, que não deixa de ser uma fibra. Então pronto, nós vamos desligar. E agora vamos transferir esse molho para a massa que já foi escorrida. Bom, já misturei. Agora, para finalizar, a gente coloca aquela colher de salsinha picada. E vou fazer aquela parte difícil, que é experimentar, né? Então eu pego aqui com o meu pegadorzinho, uma quantidade pequena, que eu tenho uma outra receita, então eu tenho que comer também da outra. Mas eu já fiz esse molho aqui em casa, é muito saboroso. Você vai falar assim, ah, mas é um molho de tomate. Não, mas ele é diferente pelo gosto dele, né? A apresentação é de molho de tomate. Você não precisa fazer aqueles molhos que fica lotado de água ou de... Então, ó, você tem o macarrão. A anchova, a alcaparra, realmente é muito gostoso. Nossa, coisa boa. Vou fazer o seguinte, enquanto eu termino aqui esse pratinho, você vai anotando aí os ingredientes, novamente, do nosso molho à putanesca, né? Sem palavrão nenhum, lógico, e aí anota os ingredientes e depois nós voltamos para eu ver, né? Eu terminar aqui que nós temos mais coisa para fazer hoje, tá? Nós temos mais uma receita ainda. Então vai lá, anota os ingredientes e nós já voltamos. Molho à putanesca. 6 tomates fatiados, 120 gramas de azeitona preta sem semente e filetadas, 40 gramas de manteiga sem sal, 6 filés de anchova, 2 dentes de alho esmagados, 1 colher de sopa de alcaparras, 1 colher de sopa de salsinha verde picada e 2 boas colheres de azeite de oliva. Anotou os ingredientes? Ótimo, estou terminando aqui a minha quantidade. Lógico que eu não vou comer muito, porque eu tenho outra receita para fazer, mas é sensacional. Então, estava muito gostoso. Então nós vamos agora dar a sequência. Você anotou os ingredientes e nós fizemos esse molho à putanesca. Nesse molho nós usamos a alcaparra e usamos a anchova. Vai metade do potinho, então você vai guardar a outra metade na geladeira até quando? Até você fazer de novo esse molho, vai demorar. Então o que nós pretendemos? Ensinar para você no próximo bloco um sanduíche que você pode fazer de lanche para sua família, onde nós vamos usar
o resto da latinha de alcaparras e o resto da latinha de anchova. Praticamente você vai conseguir quase que o mesmo gosto, mas aí num pão italiano, de uma forma bem diferenciada. Então, vamos ao intervalo comercial. Na sequência, nós voltamos com um sanduíche à provençal. Voltamos no nosso intervalo comercial. Bom, eu sei que o nosso macarrão estava muito bom porque o cameraman aqui comeu pra caramba. Então eu experimentei também, estava muito bom. Mas agora nós temos uma outra receita. Então, quando você comprou a anchova e a alcaparra, sobrou metade de uma receita para outra. Se você fizer dobrado para muitas pessoas, você praticamente vai usar tudo. Mas se você sobrar, para não ficar na geladeira e acabar estragando, que você tem pouca utilização, nós vamos ensinar um sanduíche agora que você pode fazer para a sua família de lanche. Então, o que você precisa? Nós precisamos basicamente, nós estamos falando de Itália, nós fizemos um molho italiano, então nós vamos trabalhar com pão italiano, é um sanduíche feito no pão italiano. Então você vai anotar os ingredientes, chama sanduíche à provençal, é muito conhecido, muito famoso e muito saboroso. Você vai anotar os ingredientes, que não são muitas coisas. Além de tudo isso, nós temos o atum e as folhas de manjericão. E aí vai tomate, vai anchova, vai alcaparra e vai praticamente o ovo cozido, que é a única coisa de diferente. Seria o atum e o ovo cozido, o resto nós temos todos da receita anterior. Então anota aí os ingredientes, enquanto isso eu termino de cozinhar o meu ovo e aí nós vamos fazer passo a passo o que tem que ser feito dessa maneira, passo a passo, não é só jogar tudo no meio do pão e tá tudo certo, tá bom? Então anote os ingredientes e voltamos já. Sanduíche à provençal. Um pão italiano, 3 colheres de azeite de oliva, 2 colheres de vinagre, 2 dentes de alho descascado, sal e pimenta do reino, 2 tomates fatiados, uma lata de atum e meia xícara de folhas de manjericão. Anotou os ingredientes? Então o que nós temos aqui? Um pão italiano de bom tamanho, tá? Essa nossa receita dá para fazer 2 pães desse. Então você vai cortar ele no meio, como se fosse um sanduíche, tá certo? Nós vamos remover um pouco desse miolo. E o que nós vamos fazer agora, tá? Com esse processo? Nós vamos pegar o dente de alho, nós vamos esfregar nas duas metades. Então, esfrega o dente de alho, para ele soltar um gostinho. Eu geralmente faço alguns cortes nele assim. Esfregue bem ele. Perfeito, isso. Agora nós vamos pegar o nosso vinagre. Nós vamos umedecer o pão.
Os sabores intensos, hein? Nós vamos aqui trabalhar hoje com sabores diferenciados e intensos. Pronto. Feito isso, a gente coloca o nosso azeite. Mesma coisa, nós vamos regar esse pão por dentro de azeite, para que ele faça um papel meio que amolecer um pouco esse pão italiano, porque tem uma casca muito dura. Isso pronto, nós já temos aqui os nossos duas metades de pão bem temperadas. Agora na sequência, o que nós vamos fazer? Nós vamos dispor do nosso tomate. Enquanto isso eu vou esfriar e descascar o nosso ovo cozido. Bom, aqui já descasquei o nosso ovinho, né? Nosso ovinho cozido, ele vai por último. Agora na sequência qual é? Nós tivemos um pão italiano, onde nós tiramos um pouco o miolo, porque nós vamos recheá-lo. Nós passamos um dente de alho, esfregamos ele no pão para dar um sabor. Aí colocamos o vinagre, depois colocamos o azeite, espalhamos isso, deixamos bem úmido e colocamos o tomate. Na sequência, eu vou colocar o atum triturado. Nas duas metades. Aí agora nós vamos dispor as alcaparras. Elas têm que estar um pouco trituradas, elas não podem entrar em bolinhas. Então a gente vai pôr aqui na mesa, vai dar uma batidinha nelas. E vamos dispor a metade das nossas alcaparras aqui. Isso, e a outra metade no outro pedaço. Perfeito. Bom, isso ainda não é tudo. Nós estamos montando o nosso sanduíche. É camada por camada e ela é disposta dessa maneira: pão, tomate, atum, alcaparra.
E aí a sequência você vai ver logo depois do intervalo. Porque esse pão, depois nós vamos fechar. Se nós não tivéssemos tirado o miolo, não ia conseguir um bom fechamento. Vamos embrulhar esse pão num papel laminado e vamos deixar por uns 30 minutos para que o pão absorva todos os ingredientes do tomate, toda a umidade do atum, que veio com um óleozinho, tem a alcaparra que agora nós picamos e ela vai soltar um líquido. Então o pão vai chupar todos esses ingredientes, vai molhar e vai ficar muito mais fácil. Olha, tá dando água da minha boca. E vai ficar muito mais fácil da gente poder comer, tá certo? O que nós estamos fazendo? É aproveitando os mesmos ingredientes quase que você teve na primeira receita, que foi o nosso molho a putanesca. O que nós estamos fazendo? Aproveitando agora todos os ingredientes que você utilizou na primeira receita. Porque o alcaparra, a anchova, é uma coisa que você usa normalmente todo dia na sua culinária. Então o que você pode fazer? 1, 2 dias depois que você fez o molhinho, você repete esse gosto, mas em forma de sanduíche. As pessoas vão gostar do seu molho e aí elas vão gostar do seu sanduíche. E assim você tem uma variação que você pode usar uma vez por mês esse molhinho, uma vez por mês esse sanduíche, e você vai agradar os seus familiares e seus amigos. Então fique aí, voltamos depois do intervalo, vamos terminar de montar esse sanduíche, vamos embrulhar ele no laminado, esperar 30 minutos e aí servir para você, para mim, né? Para que eu possa comer, e você vai ver eu comendo, lógico, sempre faço coisas muito boas. Então aguarde aí, nós voltamos depois do intervalo comercial. Bom, voltamos do nosso intervalo comercial. O que nós fizemos? Pão, tiramos o miolo, alho, vinagre, passamos um pouquinho no pão, azeite, tomate, atum e alcaparra. Agora na sequência nós vamos colocar algumas folhas de manjericão, distribuir todas em cima desse sanduíche. Isso dá um aroma sensacional. A combinação desses sabores é muito interessante. Você deve experimentar isso. Isso aqui, do outro lado também. Isso. Aqui por cima agora, a nossa azeitona. E por último, vamos distribuir os nossos filezinhos de anchova aqui por cima. Para terminar, o nosso ovo cozido. Pronto. Tomara a Deus que eu consiga virar agora a tampinha aqui sem derrubar. Isso, pronto, virei. Aí o nosso pão fechou praticamente certinho. Então tá aqui o nosso sanduíche feito normalmente. Isso. O que nós vamos fazer? Eu falei para vocês que nós vamos embrulhar num papel alumínio bem fechadinho e vamos deixar descansar por 30 minutos. É o tempo necessário para que o pão absorva todos os sabores
que foram colocados, tanto da anchova, a umidade do tomate, a umidade do atum, e vai assumindo isso no pão, e é isso que nós queremos, esse sabor no pão. Então eu vou buscar o papel alumínio para a gente poder fazer. Sempre o lado mais luminoso em contato com o alimento, sempre, o lado fosco não. E aí nós vamos fechar. Pronto, tá feito. Essa receita dá para você fazer 2 pães, então você distribui isso para 2 pães, né? Tem que ser em forma desse mais comprido, em forma de bengala, e aí você consegue o melhor resultado. Depois de 30 minutos, nós vamos fatiá-lo, e aí, que chato, nós vamos comê-lo, né? Que é a parte mais importante. Então o que nós decidimos fazer? Aproveitar os ingredientes, mais uma vez falando, que nós fizemos na receita anterior. Você pode utilizá-los de qualquer forma, existem outras receitas que vão alcaparra. Nós fizemos uma vez um peixe, a bela mulher, e também foi alcaparra, não foi anchova, ficou muito gostoso e você pode utilizar agora fazendo um sanduíche para a sua família. É muito simples, fica muito barato você fazer esse tipo de sanduíche. Então vamos aguardar os 30 minutos, enquanto isso você copia novamente os ingredientes, a gente aguarda os 30 minutos e depois a gente abre o nosso sanduíche e vamos experimentá-lo, tá certo? Anote os ingredientes novamente. Sanduíche à provençal. 1 pão italiano, 3 colheres de azeite de oliva, 2 colheres de vinagre, 2 dentes de alho descascado, sal e pimenta do reino, 2 tomates fatiados, 1 lata de atum, e meia xícara de folhas de manjericão. Voltamos. Você anotou os ingredientes? Ótimo. Então vamos lá, já deu aqui os 30 minutos. Logicamente que você anotou os ingredientes, não foi o tempo de 30 minutos. Eu já tinha esperado um pouco mais para poder voltar à gravação. Então vamos lá. Eu vou desembrulhar aqui o nosso sanduíche à provençal. Aqui está cortado aqui dessa maneira só para você ver como é que é. Então aí agora você corta a espessura de um dedo, né? Você corta. Agora, a hora ruim, tá? Então aqui eu tô vendo o meu pão molhadinho, eu tô vendo todos os recheios, né? Então, ó. Muito bom. A hora que você morde, você sente o gosto da folha de manjericão e ela dá uma refrescância necessária para isso, porque é tudo muito intenso, né? Atum, anchova, alcaparras.
E aí vem o tomate para quebrar um pouco essa intensidade e vem também o ovo cozido. Você sente todos os ingredientes, é muito bom, muito saboroso. Eu queria, mais uma vez, terminar um programa de hoje, agradecer a todos que prestigiam o nosso programa, que sempre elogiam o nosso programa, e nós estamos aí tentando ensinar as pessoas a cozinhar. Hoje, 2 receitas muito intensas, 2 receitas muito saborosas. Eu queria que você experimentasse esse tipo de sabor, porque geralmente a gente só encontra isso nos restaurantes, a gente não encontra isso normalmente nas casas, mas é um sabor especial. Fizemos um molho à putanesca e fizemos um sanduíche à provençal. Todos eles com características intensas de alcaparra, de anchova, sendo que o sanduíche ainda continha atum. Muito obrigado. Estamos aí com mais um programa do Dr. Chef. Em breve voltamos com mais novidades. Até a próxima.